E aí, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, tudo que a gente vem falando. Nesse momento, a gente está trazendo aí, para quem não acompanha a gente, a respeito das civilizações, né? As grandes civilizações da antiguidade. E aí, hoje a gente vai dar início, né, à nossa conversa a respeito da civilização grega, né? A gente vai falar sobre a Grécia Antiga. E aí, a história grega, ela é uma história muito complexa. Então, a gente faz, né, uma divisão, né, de periódica, que vão ser feitas em 5 divisões. Essas divisões, elas vão trazer um pouco mais de clareza e a gente vai conseguir aí entender um pouco melhor do que foi essa história grega. Então, a história grega, ela vai começar em 2000 anos antes de Cristo e ela vai até 136 antes de Cristo. Então, é um período aí bastante longo. Então, ela começa aí com o período pré-homérico, que vai de 2000 até o ano 1100, né? Antes de Cristo. E muitas pessoas consideram que esse período, né? Aí, essa datação pré-homérica, consideram que, como se diz, que ela não faz parte, né, da história porque não houve nenhum grande feito, nenhum grande desenvolvimento. Mas aí a civilização grega nesse período pré-homérico, ela vai acontecer através da junção de duas civilizações que eu até anotei o nome para vocês porque é muito difícil, que é a minoica e a micênica. Então a civilização minoica e a civilização micênica, elas vão se juntar, parece fácil, mas na hora de falar não vem de jeito nenhum. Elas vão se juntar então e vão dar origem aí ao povo grego, né, a civilização grega. Ok. Passado esse período pré-homérico, então a gente vai entrar no período homérico, que é onde alguns historiadores acreditam realmente que fala assim, não, foi aqui que a civilização grega começou. Nesse período homérico, a gente vai ter um processo de ruralização, né? Dessas pessoas mexendo com a terra, com o plantio, enfim. Então, esse período ele vai de 1100 até 1800 a.C. E nesse período homérico vai ser quando os povos gregos, né, essa inicial civilização grega, vai ter contato com um povo chamado Dórios. Esse povo Dórios é uma galera que vai entrar, né, que vai entrar em contato com a civilização grega. Ele é um povo indo-europeu e é um povo, como é que pode dizer, que é muito propenso à guerra. É aquele povo que não pode ver um desafio ou uma picuinha que vai resolver através de uma batalha. Com isso, boa parte da população que já vivia ali naquela região vão se afastar, vão procurar outros lugares por medo aí de todo esse convívio violento com esse povo dórico, né, com os dórios. Então, a gente vai ter uma retração aí no desenvolvimento grego por conta disso. Apesar que por conta desse acontecimento no período homérico, de 800 a 500 anos antes de Cristo, é que a gente vai ter, aliás, desculpa, de 1100 a 800 anos antes de Cristo, é que a gente vai ter a primeira diáspora aí da civilização grega. E aí a gente vai entrar no período arcaico, que vai de 800 a 500 anos antes de Cristo. Nesse período arcaico é que a gente vai ter aí um primeiro desenvolvimento e o que as pessoas vão conhecer primeiramente como polis, que vai ser, digamos assim, uma primeira moldura para o que a gente vai conhecer posteriormente das cidades-estados gregos. Nesse período também, as pessoas elas vão viver numa forma chamada geno. Esse geno é a administração familiar. Então, cada um desses territórios aí rurais vai ter uma administração familiar, né? Vai ser nesse período também que vai se desenvolver a escrita fonética. Então, a escrita fonética grega, ela vai ser influenciada pela escrita fenícia, que a Dai já falou dos povos fenícios há uns vídeos atrás. Se você não assistiu, depois você vai lá e assiste para você se inteirar aqui de todo o assunto. Então, a escrita fenícia, basicamente, ela é feita de consoantes, e os gregos vão ter contato com os fenícios porque eles vão ser parceiros comerciais, tá? Eu falei da questão do comércio grego no vídeo anterior também a respeito do povo persa.
que também eles vão se cruzar aí, gregos com persas. Então os fenícios e os gregos vão ser parceiros comerciais. Então os gregos começam a se interessar pela escrita fenícia, e a escrita fenícia ela tem uma forte influência tanto no árabe quanto na escrita do aramaico, né? No árabe e no aramaico. Então, com esse contato com o povo fenício, os gregos, né, despertando aí o interesse, eles vão achar que só as consoantes não vão ser suficiente. Então, os gregos vão fazer a inclusão das vogais. A escrita fenícia também, ela é escrita da direita para a esquerda. No primeiro momento, os gregos também eles vão, né, ter um contato aí com dessa escrita, né? Vão começar essa escrita também dessa forma, da direita para a esquerda, mas vai ser através dos gregos que a gente vai ter a escrita da esquerda para a direita, que é como nós escrevemos hoje, né? A gente escreve do lado esquerdo para o lado direito. E no próximo vídeo eu vou falar da influência, né, dos gregos, tanto na nossa escrita, quanto em outros aspectos da nossa sociedade. Ok, passado esse período arcaico, a gente vai entrar aí para o período clássico. Esse período clássico ele vai datar do ano 500 até o ano 338, mais ou menos, antes de Cristo. Vai ser nesse período que a gente vai ter aí todo o desenvolvimento político grego, e também é onde a gente vai ter, como é que eu posso dizer, o florescimento filosófico do povo grego. Então, esse florescimento filosófico também, ele vai ter 3 divisões, que ele vai ser dividido entre o período pré-socrático, que vem do filósofo Sócrates, pré-socrático, a gente vai ter o período socrático e depois o período helenístico, ou seja, antes de Sócrates, durante, né, Sócrates, e depois o helenístico, que eu também havia falado no vídeo anterior, que esse período helenístico vai ser um período de resgate da cultura grega e também de difusão da cultura grega aí para outros povos. Então, nesse período clássico, vai ser aí onde, digamos assim, os gregos também eles vão tomar mais conhecimento, vão ocupar maior território. E é um ponto muito interessante, é que das maiores cidades gregas, 2 das maiores cidades gregas, que era Atenas e Esparta, elas eram inimigas, viviam em guerra, sempre estavam em guerra. E talvez isso se deva pelo fato dos espartanos, em sua maioria, eles serem descendentes dos povos dórios, né? Dos dóricos, que eu acabei de falar para vocês aí, que invadiu aí o território grego na época... Ai, como é que fala? Na época homérica, né? Que invadiu o território aí teve contato aí com esse povo grego na época homérica. Então os espartanos eles vão ser descendentes desses povos. Talvez esse seja o fato, né, dos espartanos serem tão bons de guerra. Talvez esse seja o fato, né, durante toda a história aí contada, os homens espartanos são os melhores em questões em estratégica militar. E talvez também seja por isso que Leônidas, né, o rei de Esparta, só mandou 300 homens, como eu havia dito no vídeo passado, para lutar aí contra 250 mil homens persas. Então os espartanos eles vão originar aí, brincadeiras à parte, desses povos dórios, né, dóricos. E por conta dessa briga intensa entre Atenas e Espartas, essas duas cidades, né, das maiores cidades gregas, como eu disse, só vão cessar essa batalha aí interna para defender um inimigo em comum, que será os persas. E aí, como eu sempre falo, né, quem não viu os vídeos anteriores, depois corre lá e assiste para ver do que eu tô falando, né, dessa batalha aí grego-pérsica, né, dos gregos contra os persas. E aí, ok. E aí, depois desse período aí de afloramento da cultura grega, a gente vai entrar no período helenístico, que ele vai datar do período de 338 a.C. até 136 a.C., que é quando, né, Alexandre da Macedônia aí vai dominar toda a Grécia depois de derrotar os persas. E aí ele vai vir, né, com essa produção helenística, que, como eu disse também no vídeo anterior,
Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, ele vai ser o grande herdeiro aí da cultura grega, e também vai ser nesse período em que a Grécia ela vai se tornar aí, vai ser subjugada, né, por Roma também, né? Como é que é o nome? Patronado, se eu não me engano, é assim a palavra. Eu vou colocar aqui porque vocês sabem, né, que eu falo um trem depois a palavra ela é totalmente diferente, mas se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, patronado. Que o que significa, né, esse patronado, que a Grécia passa a ser patronado de Roma, é que Roma, ela tem direito, né, a interferir em todas as questões internas e políticas gregas. Quando Roma precisar, a Grécia, né, os gregos têm que ajudá-la, né, com soldados e enfim. Ou seja, ela é absorvida, né? A civilização grega ela é absorvida pelos romanos e aí ela chega, digamos assim, ao seu fim. E aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais, como eu disse aí, de toda o alfabeto fonético grego, da influência que teve para nós, entre outros aspectos, da religião e dos deuses gregos, né? De Zeus, Hades, entre outros, Poseidon, entre outros. Eu vou falar um pouquinho desse politeísmo grego e também eu vou falar para vocês a respeito, o que mais que eu preciso falar? Vai ser dos deuses, da escrita fonética. Ah, lógico, o mais importante, da Batalha de Troia, que é uma das batalhas mais importantes gregas, que até hoje as pessoas ainda ficam em dúvida se essa batalha, né, de Troia, ela realmente aconteceu ou se ela faz parte aí dos grandes mitos, né, das grandes lendas gregas que são contadas aí na literatura grega. Tá bom? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me atrapalhei um pouquinho porque não domino a cultura grega, mas é isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Até mais.